Um homem chegou ao restaurante mais caro da cidade com seu filho, mas o que aconteceu naquela noite mudaria 4 vidas para sempre. Ninguém esperava que uma simples refeição se transformasse em algo tão poderoso, especialmente quando uma mãe desesperada tentava esconder sua vergonha no canto mais escuro do salão. A noite de sexta-feira estava tranquila quando Marcus Sullivan estacionou seu carro importado em frente ao Chateau Blanc, o restaurante mais renomado da cidade. Aos 42 anos, Marcus era o tipo de homem que as pessoas reconheciam, mesmo sem nunca terem visto uma foto sua. Sua postura ereta, o relógio discreto mas caríssimo no pulso e aquele ar de quem estava acostumado a resolver problemas com uma simples assinatura, tudo nele transmitia sucesso. Ao seu lado, ajustando a gravata nova com dedos pequenos e desajeitados, estava Thomas, seu filho de 9 anos. O garoto tinha os mesmos olhos castanhos penetrantes do pai, mas ainda carregava aquela inocência que Marcus às vezes invejava. Era uma das poucas noites que conseguiam passar juntos, longe das reuniões intermináveis e dos telefones que nunca paravam de tocar. Antes de me aprofundar mais nessa história, gostaria de te fazer um convite rápido. Se você gosta de narrativas que tocam o coração e te fazem refletir sobre a vida, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que vou compartilhar. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo para você. Agora vamos continuar. O Chateau Blanc não era apenas um restaurante, era uma declaração. Suas paredes eram cobertas por obras de arte originais. As mesas eram de mármore importado da Itália e cada prato servido era uma obra-prima culinária que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em uma semana. Marcus tinha reservado a mesa de sempre, próxima à janela, com vista para o jardim iluminado que parecia saído de um conto de fadas. Um maitre impecavelmente vestido os conduziu até a mesa, puxando as cadeiras com a precisão de quem executava aquela tarefa havia décadas. Thomas olhava ao redor com olhos arregalados, ainda não completamente acostumado com aquele mundo de luxo que era o cotidiano de seu pai. "Pai, você vem aqui sempre?" perguntou Thomas, sua voz um sussurro reverente. "Às vezes, filho. Quando preciso fechar negócios importantes ou quando quero estar em um lugar tranquilo." Thomas assentiu, pegando o cardápio com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. Marcus observava o filho com um misto de orgulho e melancolia. Desde que sua esposa, Catherine, havia falecido 3 anos antes, em um acidente de carro, ele tinha se enterrado no trabalho, usando o império empresarial que construíra como um escudo contra a dor. Thomas tinha ficado sob os cuidados de babás competentes e escolas particulares de elite. Mas Marcus sabia, no fundo do coração, que nenhum tutor ou professor poderia substituir a presença de um pai. Por isso, aquelas noites eram importantes. Eram seu jeito de tentar compensar todas as apresentações escolares que perdera, todos os jogos de futebol que cancelara de última hora, todas as noites em que chegara em casa quando Thomas já estava dormindo. "O que você vai querer, campeão?" Marcus perguntou, escondendo a culpa atrás de um sorriso. "Posso pedir o risoto de camarão?" Thomas perguntou, seus olhos brilhando com expectativa. "Pode pedir o que quiser." O garçom apareceu, um homem de meia idade com expressão profissional e movimentos precisos. Ele começou a anotar os pedidos quando um pequeno distúrbio chamou a atenção de todos na entrada do restaurante. Uma mulher havia entrado, segurando a mão de uma garotinha de cerca de 6 anos. A mulher, que devia ter uns 30 e poucos anos, vestia roupas simples e visivelmente desgastadas. Um casaco fino que já tinha visto dias melhores, uma saia que estava limpa mas claramente remendada em vários lugares, e sapatos que estavam tão gastos que mal protegiam seus pés do frio. Mas o que mais chamava a atenção era a expressão em seu rosto, uma mistura de determinação desesperada e vergonha profunda. A garotinha ao seu lado usava um vestidinho cor-de-rosa que estava pequeno demais. As mangas mal chegavam aos seus cotovelos. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 tranças simples e ela segurava a mão da mãe com força, seus olhos grandes observando o restaurante luxuoso com uma mistura de admiração e confusão. O maître, Pierre, aproximou-se delas com sua postura impecável, mas havia uma tensão visível em seus ombros. Sua expressão era educada, mas claramente desconfortável. "Boa noite, senhoras. Posso ajudá-las?" Sua voz era controlada, profissional, mas com um tom subjacente que sugeria que elas estavam no lugar errado. A mulher ergueu o queixo, tentando manter a dignidade,
apesar da óbvia discrepância entre ela e o ambiente ao redor. Boa noite. Eu gostaria de uma mesa, por favor. Pierre hesitou, seus olhos varrendo rapidamente o restaurante antes de retornar para ela. Naturalmente. A senhora tem reserva? Não, mas eu... A mulher começou, sua voz falhando ligeiramente. Eu posso esperar se houver uma mesa disponível em breve. Pierre franziu levemente as sobrancelhas. Compreendo, mas devo informá-la de que nossos preços são consideráveis. Talvez a senhora prefira um estabelecimento mais adequado às suas necessidades? A mulher ficou visivelmente vermelha, a humilhação queimando em suas bochechas. Eu sei quanto custa, eu tenho dinheiro. Mas havia algo em sua voz. Uma fragilidade, uma incerteza que traía suas palavras. Marcos observava toda a cena de sua mesa e sentiu algo se apertar em seu peito. Ele havia visto situações assim antes, pessoas sendo gentilmente, mas firmemente desencorajadas de entrar em espaços que não eram para elas. Normalmente ele desviava o olhar, não era da sua conta. Mas algo naquela mulher, na forma como ela segurava a mão da filha, na determinação desesperada em seus olhos, o impedia de olhar para outro lado. Thomas também havia notado. Pai, ele sussurrou, puxando a manga do pai. Por que aquele homem está sendo rude com elas? Ele não está sendo rude, filho, ele está... Marcos parou, percebendo que não tinha uma boa explicação que não envolvesse admitir uma verdade desconfortável sobre como o mundo funcionava. Enquanto isso, a mulher abriu sua bolsa surrada e puxou uma pequena carteira. Com dedos trêmulos, ela abriu e mostrou algumas notas amassadas para Pierre. Viu? Eu tenho. Eu economizei. Hoje é o aniversário da minha filha. Ela completou 6 anos. Eu prometi a ela que jantaríamos em um lugar bonito, um lugar especial. Por favor, ela acrescentou, sua voz agora quase implorando. Só uma refeição simples. Nós não vamos causar problemas. Pierre olhou para o dinheiro. E Marcos, de onde estava sentado, podia ver que não era suficiente. Nem perto disso. Talvez cobrisse uma entrada, se tanto. A garotinha olhou para cima, para sua mãe, percebendo a tensão, mas não entendendo completamente o porquê. Mamãe, ela disse com sua vozinha clara. O que está acontecendo? A gente não vai jantar? Vamos, querida. Claro que vamos. A mãe respondeu, mas havia lágrimas começando a se formar em seus olhos, lágrimas que ela estava lutando desesperadamente para conter. Foi esse momento que quebrou algo dentro de Marcos. Não era apenas a injustiça da situação, era a lembrança de sua própria esposa, de como Catherine sempre dizia que a medida de um homem não estava em quanto ele tinha, mas em como ele tratava aqueles que tinham menos. Era a voz dela, ecoando em sua mente, desafiando-o a ser melhor. A fazer melhor. Ele se levantou antes que pudesse pensar 2 vezes. Pierre, ele disse, sua voz calma, mas carregando a autoridade de alguém acostumado a ser ouvido. Há algum problema? O maitre se virou, visível alívio passando por seu rosto ao ver um dos clientes mais importantes e generosos do restaurante. Senhor Sullivan, não é nada, apenas um pequeno mal-entendido. Marcos olhou para a mulher e a garotinha. A mulher tinha baixado a cabeça agora, as bochechas ardendo de vergonha. A menina se escondia atrás das pernas da mãe, confusa e assustada pela tensão. Parece que essas senhoras gostariam de jantar, Marcos disse suavemente. Isso é verdade? A mulher olhou para cima, surpresa por ser abordada por um dos clientes. Ela olhou para Marcos, vendo um homem alto e bem vestido, com olhos gentis, mas inescrutáveis. Sim, ela sussurrou, mas eu acho que nós vamos embora. Foi um erro vir aqui. Não. Marcos disse firmemente. Não foi um erro. Pierre, por favor, prepare a mesa ao lado da nossa. Essas senhoras vão jantar conosco esta noite. Pierre piscou claramente surpreso. Senhor Sullivan, você me ouviu? Marcos repetiu, seu tom não deixando espaço para argumentos. E Pierre, a conta delas é por minha conta. Certifique-se de que elas recebam o mesmo serviço impecável que todos os outros clientes. A mulher engasgou, seus olhos se arregalando em choque absoluto. Não, ela balbuciou. Não, senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não vim aqui pedindo caridade, e eu não estou oferecendo caridade. Marcos disse gentilmente. Estou oferecendo hospitalidade. É o aniversário de sua filha. Toda criança merece uma celebração especial. Por favor. Ele fez um gesto em direção à mesa ao lado da dele. Seria uma honra se vocês jantassem conosco. Thomas havia se levantado também, seus olhos brilhando com aprovação pelo que seu pai estava fazendo. Sim, ele disse animadamente. Por favor, venham sentar. É aniversário dela? Parabéns! A garotinha espiou por trás da mãe, seus olhos pousando em Thomas. Um pequeno sorriso tímido apareceu em seu rosto. A mãe olhou de Marcos para Thomas,
depois para sua filha, que agora parecia menos assustada e mais curiosa. As lágrimas que ela tinha estado segurando começaram a cair, mas ela as limpou rapidamente com as costas da mão. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga sim, Thomas encorajou, seu entusiasmo infantil completamente genuíno. Meu pai sempre pede coisas muito boas aqui, e eles têm sobremesas incríveis. A mulher respirou fundo, olhando para sua filha. Ela podia ver a esperança nos olhos da criança, a expectativa de que talvez, apenas talvez, o dia especial que ela havia prometido ainda pudesse acontecer. Está bem, ela disse finalmente, sua voz quebrando levemente. Obrigada, muito obrigada. Pierre, com a eficiência que vinha de anos de treinamento, rapidamente preparou a mesa adjacente. Ele puxou as cadeiras e ajudou a mulher e sua filha a se sentarem. Sua atitude transformada agora que estava claro que elas eram convidadas pessoais do Sr. Sullivan. Marcus e Thomas retornaram à sua mesa, e Marcus se inclinou levemente em direção à mesa ao lado. Meu nome é Marcus Sullivan, e este é meu filho, Thomas. É um prazer conhecê-las. A mulher limpou mais uma lágrima e ofereceu um sorriso trêmulo. Meu nome é Marina Oliveira, e esta é minha filha, Júlia. Júlia acenou timidamente para Thomas, que acenou de volta com entusiasmo. Feliz aniversário, Júlia, Thomas disse. Quantos anos você fez? 6. Júlia respondeu em uma voz pequena, mas clara, levantando 6 dedos. Uau, 6 é uma idade muito legal. Você já está na escola? Júlia assentiu. Sim, eu gosto de desenhar e ler. Eu também gosto de ler, Thomas exclamou. E assim, com a facilidade com que crianças fazem amizades, os dois começaram a conversar. Marina observava, ainda em choque, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Marcus podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos apertavam nervosamente o guardanapo em seu colo. Por favor, ele disse suavemente, tente relaxar. Vocês são nossas convidadas. Peçam o que quiserem do cardápio. Marina pegou o cardápio com mãos trêmulas. Quando seus olhos varreram os preços, ela empalideceu visivelmente. Mesmo o prato mais barato custava mais do que ela ganhava em uma semana inteira de trabalho. Isto é muito generoso, ela disse, sua voz mal audível. Mas eu não posso pedir que você gaste tanto. Já disse que não é problema, Marcus respondeu. E sinceramente, vocês estariam me fazendo um favor. Thomas e eu jantamos juntos tão raramente que ter companhia agradável torna a noite ainda mais especial. Um garçom apareceu, seu sorriso profissional e caloroso. Boa noite, senhoras. Posso começar oferecendo algo para beber? Marina olhou para Júlia, que olhava o cardápio de bebidas com olhos maravilhados. Júlia, o que você gostaria? Eles têm suco de morango, Júlia disse, apontando para o item no cardápio como se fosse um tesouro. Então suco de morango será, Marina disse. E ela mesma pediu água. Thomas olhou para seu pai e sussurrou alto o suficiente para Marina ouvir. Pai, elas podem pedir as entradas também, não podem? Aquela salada com queijo que você sempre pede é muito boa. Marcus sorriu. Com certeza. Na verdade, ele disse, chamando o garçom de volta, por que não trazemos uma seleção de entradas para compartilharmos entre as duas mesas? Assim todos podem experimentar um pouco de tudo. O garçom assentiu e partiu, e Marcus notou que Marina tinha fechado os olhos por um momento, como se estivesse tentando se convencer de que isso era real. Ao longo da próxima hora, algo mágico aconteceu. As barreiras iniciais de desconforto e vergonha começaram a desmoronar. Thomas e Júlia, sentados em mesas adjacentes, conversavam animadamente como se fossem velhos amigos. Júlia contou sobre sua escola, sobre seu desenho favorito na televisão, sobre o gato que morava na rua onde ela vivia e que ela alimentava com restos quando podia. Marina, inicialmente tensa e guardada, começou a relaxar sob os gentis questionamentos de Marcus. Ele perguntou sobre ela sem ser invasivo, mostrando interesse genuíno sem forçá-la a compartilhar mais do que estava confortável. Aos poucos, fragmentos de sua história emergiram. Ela trabalhava como faxineira em diferentes escritórios pela cidade, pegando qualquer trabalho que conseguisse. Morava em um pequeno apartamento nos subúrbios, um lugar que mal tinha espaço para 2 pessoas, mas era tudo o que podiam pagar. O pai de Júlia havia partido antes mesmo da menina nascer, e Marina estava sozinha no mundo, sem família para apoiá-la. Quando as entradas chegaram, uma bela seleção de pratos coloridos e artisticamente apresentados, os olhos de Júlia se arregalaram de admiração. Ela olhou para a mãe, como se pedindo permissão para acreditar que tudo aquilo era para elas. Pode comer, querida, Marina disse suavemente. Aproveite. E Júlia aproveitou. Com o entusiasmo de uma criança que raramente tinha luxos, ela provou cada prato com um prazer que era ao mesmo tempo tocante
e de partir o coração. Marcos observava, sentindo uma mistura de alegria por poder proporcionar isso e tristeza por saber quantas refeições ela provavelmente havia pulado. Thomas, por sua parte, estava em seu elemento. Ele adorava ter alguém da sua idade para conversar, e Júlia era uma ouvinte atenta, maravilhada com suas histórias sobre a escola particular que frequentava e os lugares que havia viajado com seu pai. Marina, enquanto isso, estava tendo uma conversa mais profunda com Marcos. Ele havia perguntado, com genuína curiosidade, o que ela gostava de fazer quando não estava trabalhando. Ela hesitou por um longo momento antes de responder. Eu costumava desenhar e costurar. Minha mãe era costureira e ela me ensinou desde pequena. Eu adorava criar roupas, imaginar designs novos. Ela parou, um sorriso melancólico cruzando seu rosto. Mas isso foi há muito tempo. Não tenho tempo ou materiais para isso agora. O que aconteceu? Marcos perguntou gentilmente. Por que parou? A vida aconteceu. Marina disse simplesmente. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 17 anos. Câncer. Eu larguei a escola para cuidar dela e trabalhar para pagar os remédios. Ela faleceu 2 anos depois. E então veio Júlia e, bem, eu tive que fazer escolhas. Sobreviver tornou-se a prioridade. Marcos assentiu, compreendendo. E você nunca teve a chance de voltar a fazer o que amava? Não. Mas está tudo bem, Marina disse rapidamente. Júlia é o que importa agora. Eu faço o que tenho que fazer para dar a ela uma vida melhor do que a que eu tive. Mas e seus sonhos? E seu talento? Marina deu de ombros. Sonhos são para pessoas que têm o luxo de sonhar. Eu preciso focar no real. Marcos ficou quieto, pensando. Havia algo na história de Marina, na forma como ela falava sobre design e costura, que despertou sua curiosidade. Ele podia ouvir a paixão submersa em sua voz, o talento que havia sido forçado a ficar dormente por circunstâncias além de seu controle. Quando os pratos principais chegaram, medalhões perfeitamente cozidos com acompanhamentos elaborados, Marina olhou para o prato na sua frente como se fosse uma obra de arte. Ela pegou o garfo com cuidado, quase reverência, e quando deu a primeira garfada, seus olhos se fecharam. Está bom? Thomas perguntou, observando-a com curiosidade. É perfeito. Marina sussurrou. Eu nunca comi algo assim em toda a minha vida. Júlia estava ocupada demais devorando seu próprio prato para comentar, mas seu rosto largo e sorridente dizia tudo. Durante a refeição, Marcos observava não apenas Marina, mas também como ela interagia com sua filha. Havia um amor tão profundo ali, tão evidente em cada gesto gentil, em cada olhar de preocupação e cuidado. Marina pode ter tido muito pouco, mas ela dava tudo o que tinha para Júlia. E então Marcos notou algo. Enquanto Júlia comia com entusiasmo, Marina estava comendo devagar, muito devagar, e ela estava secretamente guardando metade de sua comida, empurrando-a discretamente para o lado do prato, claramente com a intenção de levar para casa. O coração de Marcos apertou. Ela estava economizando para outra refeição, planejando fazer aquela comida durar. Ele sinalizou discretamente para o garçom e sussurrou algo em seu ouvido. O garçom assentiu e desapareceu. Sabe, Marina, Marcos disse casualmente, este restaurante tem uma política maravilhosa. Eles sempre embalam sobras em belas caixas para levar para casa. E tenho certeza de que o chefe vai querer preparar porções extras para vocês levarem. É um presente de aniversário para Júlia. Marina olhou para ele e Marcos viu que ela entendia o que ele estava realmente fazendo. Não era sobre sobras. Era sobre garantir que ela teria comida para os próximos dias. Obrigada, ela disse, sua voz grossa de emoção. Por tudo isso. Você não sabe o que isso significa. Eu acho que sei, Marcos respondeu suavemente. Quando chegou a hora da sobremesa, o garçom trouxe algo especial. Um bolo pequeno, mas elaborado, decorado com flores de açúcar e uma vela em forma de número 6. O restaurante inteiro ficou silencioso por um momento, enquanto o bolo era colocado na frente de Júlia. A menina olhou para o bolo, depois para sua mãe, depois de volta para o bolo. Seus olhos se encheram de lágrimas de pura alegria. É para mim? Ela sussurrou, como se não pudesse acreditar. É sim, querida, Marina disse, sua própria voz quebrando. Feliz aniversário, meu amor. Thomas começou a cantar parabéns, e Marcos se juntou. Logo, outros clientes próximos também estavam cantando. Júlia, com bochechas coradas de felicidade e embaraço, soprou a vela fazendo um pedido silencioso. Quando todos aplaudiram, ela se virou para sua mãe e sussurrou alto o suficiente para Marcos ouvir. Eu pedi para que a gente nunca mais passasse fome e para que você nunca mais ficasse triste. Marina não conseguiu mais segurar as lágrimas. Elas caíram livremente enquanto ela abraçava sua filha, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marcos teve que desviar o olhar, sua própria garganta apertada com emoção. Thomas, ele notou,
estava discretamente limpando seus próprios olhos. Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, o garçom trouxe várias sacolas grandes, lindamente embaladas. Dentro havia não apenas sobras, mas porções generosas de vários pratos, suficiente para várias refeições. Havia também, Marcos havia secretamente instruído, alguns itens básicos da despensa do restaurante, coisas que não estragariam rapidamente. Marina olhou para as sacolas, depois para Marcos, e ela não precisou dizer nada. A gratidão em seus olhos dizia tudo, mas Marcos não havia terminado. Ele pegou um cartão de visita de sua carteira. Marina, ele disse, quero lhe fazer uma pergunta. Você disse que costumava desenhar e criar roupas. Você ainda se lembra como fazer isso? Eu acho que sim. Ela respondeu, confusa. Por quê? Porque eu possuo uma empresa de moda. É parte do meu grupo empresarial. E estamos sempre procurando talentos novos, pessoas com uma visão única e uma perspectiva autêntica. Ele estendeu o cartão. Eu gostaria que você viesse ao nosso escritório na segunda-feira. Traga alguns esboços, se tiver, ou apenas suas ideias. Quero que você conheça nossa diretora criativa. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. Mas eu não tenho diploma, não tenho experiência formal, não tenho portfólio. Você tem paixão, você tem talento natural e você tem a experiência de vida que muitos designers de escolas de elite nunca terão. Você conhece luta. Você conhece sacrifício. Isso informa sua perspectiva de maneiras que nenhuma sala de aula poderia ensinar. Mas e o meu trabalho? E Júlia? Como eu... Marcos levantou a mão gentilmente. Traga Júlia com você na segunda-feira. Temos uma creche no prédio para filhos de funcionários. E quanto ao seu trabalho atual, se as coisas funcionarem, você terá um novo emprego. Um que paga melhor e tem benefícios. Um que permite que você use seus talentos. Marina olhou para o cartão, depois para Júlia, que estava observando a conversa com olhos grandes e curiosos. Eu não sei o que dizer, Marina sussurrou. Diga que você vai aparecer segunda-feira, Thomas disse com um sorriso. Marina olhou para o garoto, então para seu pai, e finalmente assentiu. Vou aparecer, eu prometo. Do lado de fora do restaurante, Marcos insistiu em chamar um táxi para levar Marina e Júlia para casa de forma segura. Ele até discretamente entregou ao motorista dinheiro suficiente para cobrir a corrida e mais um pouco, pedindo-lhe para garantir que elas chegassem em segurança. Antes de entrarem no táxi, Júlia correu até Thomas e lhe deu um abraço apertado. Obrigada por tornar meu aniversário o melhor de todos, ela disse. Thomas abraçou-a de volta. Foi muito legal conhecer você, Júlia. Espero que a gente possa ser amigos. Marina se aproximou de Marcos e por um momento ela simplesmente o olhou, como se estivesse tentando memorizar seu rosto. Você mudou nossas vidas hoje, ela disse suavemente. Não apenas com a comida ou com a oportunidade de emprego. Você nos tratou como pessoas, como iguais. Você não tem ideia de quanto tempo faz desde que alguém olhou para mim e viu mais do que apenas uma faxineira pobre. Marcos sentiu algo se apertar em seu peito. Eu vejo uma mãe que ama sua filha mais do que tudo. Eu vejo uma mulher que nunca desistiu. Não importa o quão difícil as coisas ficassem. Eu vejo alguém com um talento que merece ser compartilhado com o mundo. É isso que eu vejo. Marina limpou mais lágrimas. Depois, impulsivamente, abraçou Marcos brevemente. Obrigada, muito obrigada. Então ela e Júlia entraram no táxi, acenando através da janela, enquanto o carro se afastava na noite. Thomas e Marcos ficaram do lado de fora do restaurante por um momento, observando as luzes traseiras do táxi desaparecerem. Pai, Thomas disse finalmente, a gente fez uma coisa boa hoje, né? Fizemos, filho. Fizemos algo muito bom. Foi você que me ensinou isso? Ou foi a mamãe? Marcos pensou por um momento. Foi sua mãe. Ela sempre dizia que nossa riqueza não significava nada se não usássemos para ajudar os outros. E hoje você me lembrou disso. Você tem o coração dela, Thomas. Thomas sorriu, depois bocejou. Pode ter o coração dela, mas estou com seu cansaço. Marcos riu, passando o braço em volta dos ombros do filho, enquanto caminhavam de volta para o carro. Vamos para casa, campeão. Naquela noite, enquanto dirigia pelas ruas silenciosas da cidade, Marcos pensou sobre coincidências e propósito. De todas as noites, de todos os restaurantes, Marina havia escolhido aquele, e de todas as pessoas que poderiam ter testemunhado sua humilhação na entrada, havia sido ele e Thomas. Talvez não fosse coincidência. Talvez fosse Catherine, de algum lugar, guiando-o, lembrando-o das lições que ela havia tentado ensinar durante sua vida juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina entrou em seu pequeno apartamento com Júlia dormindo em seus braços e várias sacolas de comida penduradas em seus ombros. Ela deitou a filha cuidadosamente na cama estreita que dividiam, cobrindo-a com o único cobertor que tinham. Então,
Ela se sentou à mesinha na cozinha e puxou o cartão de visita de Marcos. Ela o segurou sob a luz fraca, lendo e relendo o nome, o endereço, como se fosse uma promessa impressa em papel. Pela primeira vez em anos, Marina sentiu algo que quase havia esquecido como identificar. Era a esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Esperança de que seus sonhos não estivessem mortos, apenas adormecidos, esperando para serem acordados. Ela puxou um pedaço de papel em branco e um lápis que Júlia usava para seus desenhos escolares. Com mãos que tremiam de emoção e antecipação, ela começou a esboçar. Um vestido primeiro, depois uma blusa, depois uma saia. Os designs fluíam dela como se tivessem estado reprimidos por tanto tempo que agora explodiam em uma torrente de criatividade. Ela desenhou por horas, até que seus dedos doíam e seus olhos ardiam de cansaço. Mas ela continuou, porque pela primeira vez em muito tempo ela tinha um propósito além da mera sobrevivência. Quando o sol começou a nascer, Marina tinha uma pilha de desenhos. Não eram perfeitos, o papel era simples, o lápis deixava linhas irregulares, mas os designs eram extraordinários. Eram roupas que celebravam mulheres reais, com curvas reais, com vidas reais. Eram peças que Marina, em sua luta diária, sabia que mulheres como ela precisavam. Roupas que eram bonitas, mas práticas, elegantes, mas acessíveis, sofisticadas, mas confortáveis. No sábado, Marina fez algo que não havia feito em anos. Ela foi à biblioteca local, onde podia usar os computadores gratuitamente. Ela pesquisou sobre Sullivan Industries, sobre Marcos, sobre a divisão de moda da empresa. Quanto mais ela lia, mais intimidada ficava. Sullivan Industries era um império. Marcos não era apenas rico, ele era um dos empresários mais influentes do país. Sua divisão de moda competia com marcas internacionais. Por um momento, o medo quase a venceu. Quem era ela para pensar que poderia trabalhar para uma empresa assim? Ela, uma faxineira sem educação formal, sem conexões, sem nada além de alguns desenhos a lápis e uma paixão há muito enterrada. Mas então, ela lembrou do olhar nos olhos de Marcos. Não havia sido pena, tinha sido respeito, tinha sido crença. E ela lembrou da promessa que tinha feito, não apenas para ele, mas para si mesma e para Júlia. Ela não ia desperdiçar essa chance. No domingo, Marina usou uma pequena parte do dinheiro que havia economizado para comprar materiais baratos de uma loja de artesanato. Ela comprou papel de melhor qualidade, lápis de cor, alguns marcadores. Não era muito, mas era suficiente. Ela trabalhou o dia todo e a noite toda, refinando seus desenhos, adicionando cor, criando algo que pudesse apresentar com orgulho. Júlia, fascinada, assistia e ocasionalmente oferecia suas próprias sugestões infantis, algumas das quais Marina realmente incorporou, tocada pela criatividade pura de sua filha. Na manhã de segunda-feira, Marina acordou com um misto de terror e excitação. Ela passou uma hora se arrumando, lavando e passando suas melhores roupas, embora melhores fosse um termo relativo. Ela arrumou seus desenhos cuidadosamente, em uma pasta de plástico que havia encontrado em uma loja de produtos usados. Júlia, vestida em seu vestido menos gasto, estava animada com a aventura. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, apenas que era algo importante. Elas pegaram 2 ônibus para chegar ao distrito comercial, onde ficava a sede da Sullivan Industries. Quando Marina olhou para o arranha-céu de vidro e aço, seu coração quase falhou. Era um edifício gigantesco, moderno, impressionante. Pessoas em ternos caros entravam e saíam, todas parecendo confiantes e prósperas. Marina, em suas roupas simples e remendadas, segurando a mão de sua filha, sentiu-se como uma impostora, mas ela lembrou da voz de Thomas dizendo: "Todo mundo merece uma chance", e ela forçou seus pés a se moverem. O lobby era ainda mais intimidante, mármore polido, tetos altíssimos, uma fonte de água no centro. A recepcionista, uma mulher elegante de cerca de 30 anos, olhou para cima quando Marina se aproximou. Houve um breve lampejo de surpresa em seus olhos, seguido de um profissionalismo cuidadosamente controlado. "Posso ajudá-la?", ela perguntou, sua voz educada, mas fria. Eu tenho um encontro com a senhora Isabela Monteiro." "Meu nome é Marina Oliveira." A recepcionista franziu ligeiramente a testa, claramente não esperando isso. Ela digitou algo em seu computador, então sua expressão mudou abruptamente. "Ah, sim", ela disse, sua voz agora muito mais calorosa. "Você está na lista. A senhora Monteiro a está esperando. Por favor, pegue o elevador até o 25º andar. Alguém a receberá lá." "Obrigada."
Marina murmurou, sua boca repentinamente seca. O elevador subia tão rapidamente que o estômago de Marina revirou. Júlia apertou sua mão com força, sentindo a nervosidade de sua mãe. Quando as portas se abriram no 25º andar, Marina foi recebida por um ambiente completamente diferente. Aqui, as paredes eram decoradas com tecidos coloridos, manequins vestidos com roupas deslumbrantes e fotos de desfiles de moda. Era ao mesmo tempo intimidante e inspirador. Uma assistente jovem vestindo algo que era mais arte do que roupa, aproximou-se com um sorriso genuíno. Marina Oliveira, bem-vinda. Sou Clara, assistente da senhora Monteiro. E quem é esta lindeza? Sou Júlia, a menina respondeu timidamente. Prazer em conhecê-la, Júlia. Clara se abaixou para ficar na altura da menina. Sabe o quê? Temos uma sala de criatividade cheia de materiais de arte. Gostaria de desenhar enquanto sua mãe conversa com a senhora Monteiro? Júlia olhou para sua mãe, que assentiu. Pode ir, querida. Eu volto logo. Clara levou Júlia para uma sala colorida, onde outra funcionária já estava esperando. Uma jovem com um sorriso gentil que imediatamente começou a mostrar a Júlia as várias opções de atividades. Então Marina foi levada por um corredor até uma sala de reuniões com paredes de vidro. E ali, esperando por ela, estava Isabela Monteiro. Isabela tinha por volta de 45 anos, cabelos escuros cortados em um estilo moderno e ousado, óculos de armação vermelha que gritavam criatividade e um vestido que era simultaneamente profissional e artisticamente expressivo. Ela se levantou quando Marina entrou, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Marina, é um prazer conhecê-la. Marcos me ligou pessoalmente no sábado, o que é algo que ele raramente faz para questões de pessoal. Ele disse que eu deveria prestar muita atenção em você. Marina apertou a mão dela, tentando não tremer. É uma honra estar aqui, senhora Monteiro. Por favor, me chame de Isabela. Ela gesticulou para uma cadeira. Sente-se. Conte-me sobre você. Durante a próxima meia hora, Marina contou sua história. Não tentou embelezar ou esconder nada. Ela falou sobre sua mãe, sobre como aprendeu a costurar, sobre as dificuldades, sobre como seus sonhos tinham sido engavetados pela necessidade de sobrevivência. Isabela ouviu tudo sem interromper, seus olhos atentos e compassivos. E agora, Isabela disse quando Marina terminou, me mostre o que você pode fazer. Com dedos tremendo ligeiramente, Marina abriu sua pasta. Ela colocou seus desenhos sobre a mesa um por um, observando atentamente o rosto de Isabela para qualquer reação. Isabela começou a examinar os desenhos. Ela pegou cada um, estudando-os com olhos críticos de uma profissional experiente. Seu rosto era indecifrável, e Marina sentiu seu coração afundar. Os desenhos eram amadores demais, simples demais. Ela havia sido tola em pensar. Então Isabela olhou para cima e havia lágrimas em seus olhos. Marina, ela disse, sua voz cheia de emoção, estes são extraordinários. Não pela técnica, embora eu possa ensinar técnica, mas pela alma, pela visão. Você está desenhando para mulheres reais, não para ideais impossíveis. Está celebrando diversidade, praticidade, beleza acessível. Este aqui, ela segurou um desenho de um vestido elegante, mas confortável, seria perfeito para nossa linha de roupas profissionais. E este? Ela pegou outro. Este é revolucionário. Você está falando sério? Marina sussurrou, mal se atrevendo a acreditar. Absolutamente. Isabela respondeu. Marina, eu trabalho nesta indústria há mais de 25 anos. Eu vi milhares de portfólios e posso dizer com certeza que você tem algo especial. Você tem uma perspectiva autêntica que não pode ser ensinada em escola alguma. Marina começou a chorar, lágrimas de alívio e alegria escorrendo por seu rosto. Isabela continuou, agora com um sorriso radiante. Quero contratá-la, não como estagiária ou assistente, mas como designer júnior. Você vai trabalhar diretamente comigo. Vou ensinar tudo sobre o lado técnico e comercial do design. O salário inicial é de 7.000 por mês, com revisão em 6 meses. Você terá benefícios completos, incluindo assistência médica para você e para Júlia. E nossa creche interna está disponível sem custo para filhos de funcionários. Marina não conseguia parar de chorar. Isabela se levantou e contornou a mesa, abraçando-a, enquanto ela liberava anos de estresse, medo e esperança reprimida. Você merece isso, Isabela disse suavemente. Você merece esta chance, e eu sei que você vai brilhar. Quando Marina finalmente se acalmou, elas discutiram detalhes práticos. Data de início, que seria na próxima segunda-feira, dando a Marina uma semana para resolver seus trabalhos atuais. Horários, expectativas. E então Isabela fez algo que surpreendeu Marina ainda mais. Ela abriu uma gaveta e puxou um cartão de crédito corporativo. Este é um adiantamento.
ela explicou. 2.500. Quero que você use para comprar roupas profissionais apropriadas. Você vai representar nossa marca e precisa se sentir confiante. Considere um investimento da empresa em você. Marina olhou para o cartão como se fosse ouro puro. Eu não sei o que dizer. Diga que você aceita, Isabela disse com um sorriso. E diga que vai começar a trabalhar em designs ainda mais incríveis. Marina pegou o cartão com mãos reverentes. Eu aceito. E eu prometo. Eu vou fazer vocês se orgulharem. Vou trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa aqui. Vou aprender tudo. Eu não vou desperdiçar esta oportunidade. Eu sei que não vai, Isabela disse. Marcos viu algo especial em você. E agora eu vejo também. Quando Marina foi reunida com Júlia, que havia criado vários desenhos coloridos na sala de criatividade, ela estava radiante. Júlia olhou para o rosto de sua mãe e perguntou: Mamãe, por que você está chorando? Alguma coisa ruim aconteceu? Marina se ajoelhou e abraçou sua filha com força. Não, meu amor. Algo muito, muito bom aconteceu. Nossa vida vai mudar, Júlia, para melhor. Enquanto elas deixavam o prédio da Sullivan Industries, Marina segurou a mão de Júlia e olhou para trás uma vez. O arranha-céu que tinha parecido tão intimidante algumas horas antes, agora parecia promissor, cheio de possibilidades. Nas semanas que se seguiram, a transformação foi notável. Marina começou seu novo emprego e rapidamente provou que Isabela e Marcos tinham razão em acreditar nela. Seu talento natural, combinado com seu desejo feroz de aprender e melhorar, a fez destacar-se rapidamente. Ela trabalhava longas horas, mas eram horas preenchidas com paixão e propósito. Júlia prosperava na creche da empresa, fazendo amigos e recebendo cuidados de qualidade que Marina nunca poderia ter proporcionado sozinha. Com seu primeiro salário, Marina alugou um apartamento melhor, um com 2 quartos, para que Júlia finalmente tivesse sua própria cama. Com o segundo, ela comprou roupas novas para Júlia e alguns móveis básicos. Lentamente, mas consistentemente, ela estava construindo uma vida nova. Marcos observava tudo à distância, verificando periodicamente com Isabela sobre o progresso de Marina. Ele ficou profundamente satisfeito, mas não surpreso, ao saber que ela estava excedendo todas as expectativas. Um mês após Marina começar, Marcos organizou um pequeno jantar em sua casa. Ele convidou Marina, Júlia e Isabela, querendo celebrar o sucesso de todas. Quando Marina chegou agora vestindo uma de suas próprias criações, ela parecia uma pessoa completamente transformada. Não apenas em aparência, mas em postura, em confiança, em energia. Júlia correu para Thomas assim que o viu, os dois começando a conversar animadamente, como se fossem velhos amigos que haviam se reencontrado. Durante o jantar, preparado pelo chefe particular de Marcos, mas servido de forma casual e familiar, Marina compartilhou histórias sobre seus primeiros meses na empresa, sobre os desafios e as vitórias. Sabe, Marcos disse em determinado momento, sua voz ficando mais séria, quando Thomas e eu vimos vocês naquela noite no restaurante, eu quase não fiz nada. Não por crueldade, mas por inércia. Eu tinha me tornado tão distante do mundo real que havia esquecido como uma pequena ação pode mudar tudo. Ele olhou para seu filho com ternura. Thomas me lembrou do que é importante. E você, Marina, me mostrou que talento e determinação existem em todos os lugares. Só precisam de uma oportunidade. Marina limpou uma lágrima do canto do olho. Vocês salvaram nossas vidas. Literalmente. Eu estava em um lugar tão escuro naquela noite. Júlia merecia algo especial em seu aniversário, mas eu mal tinha dinheiro para um pedaço de pão. Eu me sentia uma fracassada como mãe. Ela olhou para Júlia, que estava rindo com Thomas. E então vocês apareceram e nos trataram não como objetos de caridade, mas como pessoas dignas de respeito. Isso significou mais do que vocês podem imaginar. Isabela levantou sua taça, um brinde a encontros inesperados e a corações generosos. Todos brindaram, o som delicado do cristal ecoando na sala de jantar aconchegante. Enquanto a noite avançava, Thomas e Júlia brincavam no jardim, suas risadas flutuando pelas janelas abertas. Marcos e Marina sentaram-se no terraço, observando as crianças com sorrisos calorosos. Você sabe, Marina disse pensativamente, eu costumava ter tanto ressentimento. Ressentimento por tudo que havia perdido, por todas as portas que haviam se fechado. Mas aquela noite no restaurante mudou algo fundamental em mim. Não apenas porque vocês me ajudaram materialmente, mas porque vocês me lembraram de que ainda havia bondade no mundo. Marcos assentiu lentamente. E você me lembrou de por que construí este império, não apenas para acumular riqueza, mas para criar oportunidades. Catherine sempre dizia isso. Eu tinha esquecido. Nos anos que se seguiram,
O relacionamento entre as duas famílias só aprofundou. Marina tornou-se designer sênior, suas coleções ganhando reconhecimento nacional. Com seu primeiro grande bônus, ela estabeleceu uma pequena fundação para ajudar outros designers aspirantes de comunidades carentes. Marcos contribuiu generosamente, mas de forma anônima. Para ele, o verdadeiro pagamento já havia sido recebido à amizade profunda que se desenvolveu. As lições que Thomas aprendeu sobre compaixão e igualdade e a lembrança constante de que riqueza sem propósito é vazia. Thomas e Julia cresceram como melhores amigos, suas infâncias entrelaçadas de uma forma que nenhum dos pais poderia ter previsto naquela noite fatídica. Anos depois, quando Julia tinha 12 anos e Thomas 15, eles estavam sentados no jardim de Marcos, fazendo o dever de casa juntos. Marina e Marcos tomavam café no terraço, observando-os com sorrisos indulgentes. Você se lembra, Marina disse suavemente daquela noite, quando eu estava tão desesperada que pensei em mentir sobre ter dinheiro suficiente só para dar a Julia um aniversário memorável. Como eu poderia esquecer? Eu estava tão envergonhada, tão humilhada. E então vocês apareceram e transformaram a pior noite da minha vida em algo mágico. Marcos balançou a cabeça. Você sabe o que eu mais me arrependo daquela noite? Que quase não fiz nada. Que quase deixei vocês saírem daquele restaurante sem oferecer ajuda. Foi Thomas quem me empurrou a agir. Ele é um garoto especial. Ele tem o coração de sua mãe, Marcos disse. Uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Catherine teria adorado conhecer você e Julia. Eu gostaria de tê-la conhecido também, Marina disse. Mas eu sinto como se a conhecesse um pouco, através de Thomas, através de você. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando as crianças rirem juntas. Sabe, Marcos disse finalmente, eu costumava medir sucesso em números, lucros, ações, ativos. Mas agora eu percebo que o verdadeiro sucesso é medido em momentos como este, em vidas tocadas, em potencial realizado, em amor compartilhado. Marina alcançou e apertou sua mão. Você mudou nossas vidas, Marcos. Você e Thomas. E eu vou passar o resto da minha vida tentando pagar isso adiante. Você já está fazendo isso, Marcos disse, todos os dias, com seu trabalho, com sua fundação, com a forma como você cria Julia. Você é uma inspiração. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As crianças ainda brincavam, suas silhuetas recortadas contra o céu colorido. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Não porque não havia desafios ou dificuldades, mas porque havia amor. Havia amizade, havia gratidão. Uma simples noite em um restaurante havia mudado 4 vidas para sempre. Havia mostrado que compaixão não conhece fronteiras de classe ou riqueza, que talento existe em todos os lugares, esperando apenas por uma oportunidade, que pequenos atos de bondade podem ter consequências imensuráveis. E mais importante, havia provado que às vezes, nos momentos mais inesperados, com as pessoas mais improváveis, encontramos não apenas ajuda, mas família, não apenas oportunidade, mas propósito. Não apenas um jantar, mas o começo de uma história que seria contada e recontada, inspirando outros a olhar além das aparências e ver a humanidade em cada pessoa. Porque no fim, não importa quanto dinheiro você tem ou qual sua posição social. O que importa é como você trata aqueles que têm menos, como você responde quando vê alguém em necessidade, como você usa seus recursos e privilégios para elevar outros. E naquela noite, anos atrás, Marcos e Thomas tinham feito exatamente isso, e suas vidas, assim como as de Marina e Julia, nunca mais foram as mesmas.